Olá, meus amigos e minhas amigas. Esse é o podcast Pode Pensar. E hoje trazemos mais um episódio da série Allan Kardec. Aqui quem fala é o Tom, e esse podcast contará com uma equipe muito especial. Olá, meus amigos do Portal Pensar! Olá, amigos, que é o Rafael de Niterói, Rio de Janeiro. É uma alegria imensa poder estudar aqui com vocês, poder trocar essas ideias tão fraternas, tão importantes para a nossa vida. Um abraço e um beijo no coração de todos. Oi, amigos do Portal Pensar. Aqui quem fala é Sérgio Chaves, de Angra dos Reis. Muito feliz pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos um pouco do pensamento do professor Rivail. Vamos com Deus. Olá, companheiros. Que alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudarmos a obra do querido professor Hipólito Leon Denizar Rivail, nosso querido Kardec. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez. Eu sou o Márcio Araújo, de Acreúna, Goiás. Um abraço a todos. Olá, amigos do Portal Pensar. Aqui é o Fábio do Rio de Janeiro. E estamos aqui reunidos para a gravação de mais um podcast da série Allan Kardec. Venham conosco. Um abraço a todos. Olá, meus amigos. Aqui é o Neto, de Itaperuá, na Paraíba. E é uma grande alegria estar aqui com vocês, participando desse podcast da série Allan Kardec. Vamos em frente. Luz, câmera, ação, gravando. Vamos falar sobre a segunda e a terceira parte de O Livro dos Espíritos, encerrando o estudo desta primeira obra do professor Rivail, já assinando agora como Allan Kardec. Caros amigos ouvintes, nós do Portal Pensar estamos dando continuidade então à série Allan Kardec, abordando o Livro dos Espíritos, esta obra fundamental do professor Rivail, esse importante educador, lembro, a todos que foi importante educador da França, com inúmeros livros didáticos em várias áreas do ensino, e em determinado momento sua atenção voltou-se para a análise, para a observação e para o seu estudo do fenômeno das mesas girantes, na qual ele formulava perguntas e através de uma equipe de médiuns ele recebia respostas, mas essas respostas, como nós já orientamos e falamos em episódios anteriores, e ele compilou de maneira a diminuir a probabilidade de mensagens equivocadas. Então eram mensagens de diversas partes do planeta e foi organizando. Ele já era um grande professor com inúmeras obras e tinha todo um sistema de catalogação, um sistema já reconhecido, e muito eficaz e eficiente. E o que ele fez? Ele dividiu essa obra em capítulos, em partes também. E nós hoje vamos estudar
as leis morais, que contempla a sua terceira parte do Livro dos Espíritos, e a quarta parte, que são as penas e gozos futuros. Muito bem, então. Nas leis morais, Allan Kardec ele fez questão de dividir em 12 capítulos. Nós vamos abordar alguns deles aqui. Vamos iniciar com a lei de adoração. Lembro aos nossos ouvintes que vão pegar o Livro dos Espíritos, vão constatar que nós não vamos abordar aqui todas as leis, mas nós vamos ter um bate-papo aqui muito gostoso, muito bacana com os nossos amigos, para que o público em geral, não só o espírita, a ideia do pensar é apresentar os vários pensadores e filósofos da humanidade, para que você, independente da sua religião, possa conhecer mais sobre esses grandes homens. Então, sobre a lei de adoração. Na questão 649 a 651, os espíritos superiores respondem a Kardec que adorar a Deus consiste em elevar o pensamento a Deus. Esta prática, ela é um sentimento inato, assim como da existência de Deus. Mesmo porque, observem, meus amigos, que no próprio Livro dos Espíritos a gente encontra que nunca houve um povo ateu. Nunca houve. Curioso isso, não é? Neste capítulo permanece forte a tônica em diversas respostas de que Deus nos envia os bons espíritos, que são aqueles que executam a nossa prece em duas situações distintas, desde que ela seja executada com fervor e do fundo do coração. É aquela prece do fundo da alma. E quais seriam essas duas situações? Vejam que interessante. Eu até destaco como se fosse uma equação aqui que se divide em dois afluentes. A primeira situação é aquela em que nós, ao elevarmos o pensamento numa prece sincera, esses espíritos abnegados, mensageiros do Cristo, eles vêm em nosso auxílio para que nós possamos suportar os reveses de nossa vida, bem como a resistir ao mal. Mas este mal não é um mal exterior, um mal personificado na figura do demônio ou de Satanás. Não, meus amigos, é aquele mal que reside dentro de mim mesmo, que muitas vezes vem à tona. E qual seria a outra situação? A outra situação em que esses bons espíritos vêm em nosso auxílio é naquela em que nós nos colocamos o nosso pensamento em favor de outro. Veja que duas propostas interessantíssimas, uma em nosso favor e outra em favor do próximo. O professor Allan Kardec salienta que temos em nós um poder que vai muito, mas muito além dos limites da nossa esfera corporal. E esse poder, ele divide em duas variáveis, o pensamento e a vontade. Então, o pensamento é uma coisa, a vontade é outra. Portanto, eu posso ter um pensamento muito bem direcionado, mas um pensamento ruim. Ou eu posso ter também um pensamento fragilizado, mas com pouca vontade. Ou eu posso ter muita vontade, de fazer algo, mas com um pensamento perturbado, um pensamento que se perca nos labirintos. Então, vejam, interessante essa nossa atenção a essas duas variáveis. Meu amigo Rafael, essa parte da lei de adoração tenho certeza que te chamou muita atenção em alguns aspectos. Gostaria que tu falasse alguma coisa também. Com certeza, Tom, sem dúvida nenhuma. E conforme você ia dizendo, eu ia aqui me recordando de uma frase do nosso querido benfeitor André Luiz, se não me engano, lá no livro Os Mensageiros, onde ele diz mais ou menos assim: não há prece sem resposta. Olha que legal. E ele continua dizendo que a prece é o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Na verdade, desconhecemos,
porque a gente ainda não compreendeu o real valor da prece, da adoração, nesse sentido genuíno que Kardec está nos ensinando e a gente está aprendendo aqui nessa leitura. E é bem o que você disse aí também sobre a vontade dirigida, porque a vontade ela é o veículo do pensamento. Então, quando a nossa vontade tem foco, tem intensidade, tem concentração e, sobretudo, acima de qualquer coisa, ela tem pureza de intenções, essa prece vai sim causar benefícios imensos ao emissor. Então, é muito importante esse ato de adorar em todos os sentidos, seja de louvor, seja nesses cantos maravilhosos ao Criador. É realmente super importante. E eu percebo, enquanto atuante no movimento espírita, posso estar enganado, que há um pouco de esquecimento do louvor no movimento espírita. E é tão lindo o louvor realizado nas igrejas, em outras instituições espiritualistas, religiosas. É uma sensação tão maravilhosa, nesse ato de submissão e devotamento ao Criador, ao nosso Pai. E essa energia ali colhida, isso nos dá um fortalecimento para enfrentar as lutas do dia a dia, as dificuldades da vida. Então, é muito importante realmente compreender o valor da adoração, da verdadeira adoração. Muito bom, Rafa. Excelente, E me fez lembrar também essas considerações que o professor Rivail faz ao nos esclarecer com a questão 649, que a verdadeira adoração é levar o pensamento a Deus. A gente não tem como esquecer aquele diálogo maravilhoso que Jesus teve com a mulher samaritana. Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus chega ali no poço de Jacó, na Samaria, e os discípulos vão buscar comida, ele fica ali naquele local descansando, e chega uma mulher para buscar água no poço. Ele diz uma coisa marcante, que está relacionado com o que o Kardec nos diz. Quer dizer, há 2000 anos atrás, Jesus, quando a mulher perguntou como deveria ser a adoração a Deus, Jesus já naquela época nos responde dessa forma. Ele diz: a hora vem e a hora é agora, Deus é espírito e é necessário que o adorem em espírito e verdade. Então a gente vê total consonância com o Evangelho de Cristo. O que Kardec escreve ali e os esclarecem é exatamente isso. A adoração não constitui culto exterior, onde você faz rituais. Mas a verdadeira adoração é ter um pensamento voltado a Deus, ter suas atitudes, você realmente viver de acordo com a lei divina. Então esse é o que realmente Deus espera. Jesus já nos ensinou e Kardec esclareceu, porque o homem, mesmo com essas lições de tanto tempo, até hoje, muitas vezes se deixam levar por cultos exteriores. Acha que se eu pertenço a uma religião, se eu acendo velas, se eu faço certas liturgias, eu estou adorando a Deus e estou cumprindo esse mandamento. Mas, na realidade, os Espíritos e Kardec, nessa obra maravilhosa, nos mostra que o verdadeiro adorador é aquele que vive a lei de Deus. Então, é isso que eu gostaria de comentar. Com certeza, Sérgio, uma passagem muito linda que Jesus nos traz essa reflexão, e também o Rafa aí que nos trouxe que a adoração já é uma prece. Mas eu queria destacar também que esse livro é magnífico, o Livro dos Espíritos. E de vez em quando, numa página ou noutra, eles puxam a nossa orelha. Eles sempre estão puxando a nossa orelha. E eles não criticam assim a adoração. Cada religião tem sua forma de adorar.
né? Eles não criticam, eles elogiam. Na maioria das vezes é uma adoração exterior, né? É um ato que a gente faz de adoração exterior. Mas eles puxam a orelha, que essa adoração tem que ser acompanhada com os nossos atos. Se a gente só adora dentro da igreja e fora da igreja a gente faz atos contrários, né? Prova ao contrário daquela nossa adoração exterior, daquela forma que a gente faz para louvar o Criador, né? Então a gente está sendo hipócrita. E o amigo do leitor que ainda não pegou o livro dos Espíritos, eles sempre dão um puxãozinho de orelha, sempre dão em nós. Maravilha. Hein, Rafael? O professor Kardec, ele compilou como resposta final desse capítulo, dizendo que Deus ama a simplicidade em tudo. E o Neto falou que a adoração é uma prece. Veja só, a prece é um tipo de adoração. No meu entendimento, você estar sendo um homem de bem e vivendo dentro da lei de Deus é um outro tipo de adoração. Você cantar um hino de louvor é um outro tipo de adoração. São vários mecanismos de você adorar, de você elevar o seu pensamento. Vários exercícios ou vários mecanismos. Mas para mim, o que é muito válido é a maneira com que é explicado como é que funciona o funcionamento da prece. Eles explicam exatamente o mecanismo, como é que se processa. E se nós estudarmos a física quântica, você vai ver que as vibrações, exatamente da maneira com que está escrito ali, se processa no mundo subatômico. Bom, mas isso aí é um papo para mais à frente. Eu vou passar a bola para o Rafael. Exato, Tom. Eu acredito que todo trabalho útil para o bem é uma prece. Por exemplo, se um cientista, um pesquisador, ele realiza uma descoberta útil à humanidade, isso é uma prece, isso é um ato de adoração. Então, todo ato útil para o bem, para o alto, para o belo, voltado à evolução do ser, é uma prece, é uma adoração ao Criador. É claro, como você bem disse, que existem várias maneiras de adorar. E é importante aqui a gente salientar que a adoração ela é uma prática religiosa. E ela integra um dos 3 aspectos da doutrina espírita, que é a ciência, a filosofia e a religião. Mas aqui, no caso da religião, o espiritismo ele é um novo modelo de religião, não o modelo tradicional. Na verdade, ele é um modelo de religiosidade, né? De filosofia de vida. Então, nesse aspecto, Kardec e os espíritos superiores, eles racionalizam para a gente a ideia da adoração, no sentido de investigar, de esclarecer, de explicar o funcionamento da adoração. Não é adorar cegamente, sem saber o porquê, de forma alguma. Aqui a gente fala de fé raciocinada. Então a gente sabe por que adora, sabe como adorar e sabe os benefícios que essa adoração traz. Por isso que tem aqui um capítulo próprio, questões próprias, tudo bem detalhado, bem explicado. Por isso que a gente está estudando aqui. E Kardec, certa parte, ele diz que a adoração é ato de pedir, de louvar, de agradecer. São várias maneiras, várias formas. E é lindo quando eles nos esclarecem com tantos detalhes essas questões, porque são questões usuais, são necessárias para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades. Não é isso? Então, finalizando, Kardec também salienta que o essencial é a pureza de intenção, independente da forma. Então, onde formos fazer, seja um cântico na natureza, numa casa religiosa, uma reunião particular, uma prece individual, que seja útil e que fuja a todo tipo de simulação, a todo tipo de enganosidade, a todo tipo de vaidade. Isso sim será um verdadeiro ato de adoração que trará muitos benefícios aí para todos nós. Maravilha, Rafael. O objetivo realmente aqui do Portal Pensar é desbravar de maneira a fugir do ocultismo, né?
nós queremos mostrar o pensamento lúcido do professor Rivail, a sua intenção em sempre trabalhar com esse tripé, né? A filosofia, ou a ciência e a religiosidade. Isso que é o mais importante, o religar. E também não importa que nome a gente dê para Deus, né? Existem centenas de nomes, né? Ou até pode a ser força lei, né, da natureza. Pode ser lei. Isso. Exato, Neto, muito bom. Gostaria de abordar um outro tópico agora, falando um pouco sobre a lei do trabalho. Já comentei que o professor Allan Kardec ele dividiu esta terceira parte em 12 leis. Nós vamos abordar algumas aqui. Uma delas, essa interessante, é a lei do trabalho, onde o professor ele comenta sobre a educação de modo notório. Veja como aparece forte essa característica do nosso professor, a educação, porque ele revela isso mais de uma vez, né? O seu pendor como educador, pois ele cita que a ciência econômica, a nossa ciência que estuda a economia, e isso foi em 1857, estudando a ciência econômica naquela época, que procurava o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Vejam, meus amigos, o que é que contém o Livro dos Espíritos, hein? Estudava então equilíbrio, né? A ciência econômica. Como é que eu vou equilibrar bem a produção e o que é consumido? Contudo, há um elemento fundamental, e isso o professor Kardec ressalta. Esse elemento fundamental está na educação moral, não só na educação intelectual. Porque essa educação moral consiste na arte de formar os caracteres do homem. Revela que a arte da educação moral, quando for compreendida e praticada, vai possibilitar a todos nós hábitos de ordem e de previdência, além de um respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que nos permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Chama atenção a esta frase contida aqui dentro, maus dias inevitáveis. O professor Kardec fala ainda que evitaremos consequências desastrosas com uma educação bem entendida, assim superando a desordem e a imprevidência. Mais uma vez, fica evidente a proposta de Kardec e dos espíritos superiores em nos oferecer, através deste livro que nós estamos aqui estudando, um verdadeiro plano econômico de tribulações corpóreas. Parece-me que pela primeira vez surgiu a ideia de ecologia aqui. O que tu acha, Rafael? Você lembrou bem no início um dos caracteres mais fortes de Allan Kardec, que é a educação moral. A Dora Encontre fez um trabalho lindo, que ela buscou, acho que na Biblioteca Nacional de Paris, e ela publicou um livro chamado Textos Pedagógicos. E ela traduziu um texto de Kardec, que Kardec, antes mesmo de elaborar a doutrina espírita, antes de iniciar a sua missão, seu ministério de apresentar a doutrina espírita ao mundo, ele disse: a educação é obra da minha vida. E aí, né, todos os meus instantes serão utilizados para isso, para a educação moral. Então isso é lindo. Ele discutindo a questão do trabalho, a questão do consumo, deixando claro a resolução desses problemas seria a educação moral, é formar homens gentis, homens caridosos, coisas que não eram ensinadas nas escolas, e que ele, com seu caráter de pedagogo, de evoluir os processos pedagógicos de educação, estava implementando. Isso aí. Veja só, Rafael, como o professor ele fala em previdência, né? E se a gente for pegar o pensamento ecológico, o que é?
preservação das matas, a agricultura sustentável, previdência. Então, se a humanidade hoje, no momento atual, não mudar a sua postura com atos de ordem e de previdência, o que é ordem? É uma maneira mais organizada de você, por exemplo, fazer a captação, a limpeza e o consumo da água, por exemplo, um modo previdente de viver, por exemplo, mas nós começarmos a ter hortas comunitárias ou dentro mesmo dos nossos apartamentos, o que é perfeitamente possível. O amigo ouvinte pode acessar no YouTube, aí tem projetos maravilhosos, e isso vai ser atitudes necessárias para que nós atravessemos dias que serão inevitáveis e que serão penosos. Nós já estamos espiando isso. Você está vendo só? Pelo mau uso que a gente fez dos recursos naturais, a gente já está espiando com a água, né, escassando, o aquecimento global, que acredito que é uma coisa natural, pois o planeta já passou por diversas eras, já congelou, já esquentou, mas que isso é agravado pela atitude humana. Então a gente, não utilizando os recursos de maneira própria, o que era normal vai se tornar de uma forma mais brusca, mais acentuada, porque a natureza, que é neutra, que nos dá de boa vontade, sem exigir nada de volta, exigindo apenas que a gente faça bom uso, né? Então a gente, com mau uso, não tem dúvida, a gente vai ter que passar agora por uns espinhos de dor, pelo mau uso da água, pelo mau uso dos recursos naturais, sem dúvida, já está acontecendo. O Neto, que mora em Itaperuá, aí na Paraíba, eu acho que passa por uma dificuldade dessa com água, não é, Neto? E isso é devido à nossa má administração da natureza linda que nos doa todas as coisas. Então os processos que eram naturais, previstos no regulamento divino, são acentuados por causa do nosso mau uso. Então a dor, que é a educadora, que é a grande mestra, vai fazer com que a gente, pela reviravolta da natureza, passe a fazer o uso adequado dos recursos naturais. Com certeza, Rafa, a nossa dificuldade aqui, o nordestino ele sempre sofreu com a falta d'água, né? Mas isso já é devido à nossa região mesmo, então a gente tem que usar a inteligência, não só esperar por Deus, né? E usar o trabalho, a inteligência, e desenvolver técnicas para a nossa sustentação aqui em termos de água. E também eu queria colocar assim, que o trabalho é uma bênção divina, né, para todos nós, porque através do trabalho a gente entra em contato com diversas pessoas, né, pessoas que nos agradam, pessoas que nos desagradam, e nisso a gente vai trabalhando o nosso íntimo, né, vai fazendo essas conexões, vai criando amizades, criando laços amorosos, ensaiando para o reino de Deus. E uma questão que eu acho muito interessante, né, que Kardec coloca na 676. Ele pergunta por que o trabalho é imposto ao homem. Quer dizer, o trabalho é imposto a gente. Não tem como a gente não buscar alguma forma de trabalho. Se a gente escolher por não trabalhar, por não se esforçar, não conseguimos viver, né? A própria vida nos obriga a correr atrás de alguma forma de ganhar o nosso sustento, o nosso pão, a nossa sustentação de cada dia, né? De alimentação, roupa e todas as outras coisas que nós utilizamos. Então um trabalho é imposto, como fala lá na Bíblia, né? No Antigo Testamento, que naquela parábola de Adão e Eva, né? Que Deus fala para Adão que ele comerá com o próprio suor do seu rosto. Quando Adão é expulso do paraíso, desobedece, vai contra a lei de Deus, ele é expulso do paraíso e Deus fala que ele vai comer com o próprio suor do seu rosto. O que quer dizer que antes disso, né, a gente não era preciso a gente se esforçar tanto, né, mas um filósofo, né, um grande pensador que é o Pietro Baldi, ele vai esclarecer bem a fundo essa questão, né, de por que foi essa expulsão, como foi essa expulsão do paraíso, né, e vai falar que através da evolução, né, que Kardec fala aí, que o trabalho ele desenvolve a nossa inteligência para conseguirmos subir e progredir espiritualmente. O Pietro Baldi ele vai trabalhar essa questão dessa queda, né, dessa expulsão do paraíso, que somos todos nós. O ouvinte aí vai poder pesquisar sobre esse assunto aí nos livros de Pietro Baldi, e ele nos deixa bem claro que essa imposição do trabalho e esse esforço de evolução teve uma causa lá atrás, mas isso não vamos entrar em questão agora, né? Teremos trabalhos aí que
abordaremos essa questão. O nosso foco mesmo é Allan Kardec, né? Só quis dar essa pinceladazinha aí, só para deixar o ouvinte aí já bem informado aí sobre essa questão. Aí eu recordo que Jesus, quando perguntado pelos fariseus lá no Evangelho de João, ele disse: meu pai continua trabalhando e eu também. Então, se eles não pararam de trabalhar, por que nós, ainda acanhados na evolução, pararemos, né? Não faz sentido. E o professor Pietro Baldi, ele também nos esclarece no livro Cristo e também a Grande Síntese, que historicamente o trabalho era visto para os antigos como uma condenação. Ele era para os derrotados, para os perdedores, para os escravos, para aqueles seres excluídos que acreditava-se ser condenado por Deus, que sequer tinha alma, né, conforme essas ideias primitivas da época. Então esses que eram seres condenados ao trabalho. Mas nós evoluímos e conquistamos evolutivamente, pelo nosso esforço, o direito do trabalho, que é uma grande e linda conquista do homem. Ou seja, a gente sai de um trabalho condenação para um trabalho prosperidade. Só que nós ainda, infelizmente, fazemos do trabalho um trabalho condenação, um trabalho obrigação. Isso nos causa aí dissabores, enfermidades, ao passo que o trabalho é uma conquista humana nossa. Então devemos fazer do trabalho um fim útil, que faz parte aqui do nosso progresso evolutivo. Por isso que é muito legal, muito lindo, muito bacana quando há aqui também mais um capítulo próprio sobre a lei do trabalho, né, homenageando essa conquista humana e nos explicando os seus contornos práticos. É muito legal isso. E na questão 676 e na 675 também, Kardec esclarece que o trabalho é uma necessidade e também uma expiação, né, todas voltadas para um fim útil. E o Baldi nos explica muito claramente em suas obras, os amigos podem acompanhar lá na série Pietro Baldi, o porquê que o trabalho é uma expiação. Mas isso é para outro assunto. Maravilha, Rafa. Muito bom. Eu gostaria de puxar aqui com esse time agora um pouco sobre a lei de destruição. A gente falou da lei do trabalho ainda há pouco, agora a lei de destruição. Interessante. O amigo ouvinte que puder dar uma lida aí nessa partezinha, eu vou abordar um pouco as questões 743, 753, 756. Então vamos lá. Os espíritos superiores respondem a Kardec que as guerras somente vão desaparecer da Terra quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Será que nós já praticamos a lei de Deus? Pois é. E os povos de imperfeito desenvolvimento, somos nós esses povos ou não, aí vocês vão estar pensando junto comigo, né? Vamos nos conservar sobre o império de espíritos também imperfeitos, que são simpáticos a esta nossa ainda grau evolutivo. Então a gente permanece assim até que um dia povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Vejam que interessante, vejam como o processo, vejam como a lei é evolucionista o tempo inteiro. Mas agora, por mais de uma vez, aqui aparece novamente uma expressão que eu chamo a atenção dos nossos amigos do time aqui que está conversando aqui conosco hoje.
compreender o que é o bem e o que é o mal. Isso aparece várias vezes. E veja como é que aparece aqui na 756. Compreender melhor o bem e o mal exige de nós experiência. E é somente ao cabo de muitas gerações que o desenvolvimento se torna completo. Então a gente está falando aqui de um desenvolvimento completo. Agora, a doutrina espírita é um bom exemplo disso, sendo anunciado pelo próprio Allan Kardec, mais à frente, lá na 798, que será somente após 2 ou 3 gerações é que ela terá aniquilado qualquer incredulidade que possa existir. Incredulidade, se nós somos realmente espíritos imortais, se há uma vida após a morte, esse tipo de incredulidade após essa terceira geração aqui, e eu fazendo um cálculo, eu acho que nós somos essa terceira geração, e a partir desta, na que virá depois que nós nos formos, não haverá mais como negar, porque a própria ciência já está chamando, naquela experiência lá na fronteira franco-suíça, do bóson de Higgs, de partícula de Deus, queirando, sejam eles de maneira ainda um tanto quanto infantil ou não, mas daqui a pouco eles vão esbarrar no espírito. É uma questão muito interessante ou não é, hein, Sérgio? Muito interessante, sim, meu amigo Tom. É excelente. Kardec, né, quando ele começa a discutir esse assunto, ele realmente é muito detalhista, né, porque a gente parar para pensar, existe uma lei de destruição. Quando a doutrina espírita ela coloca que nós estamos num processo de evolução, então por que destruir, né? Mas os espíritos deixam claro que na realidade a destruição é uma renovação, é uma forma de renascer, de regenerar, de transformar. Aí está a evolução. Porque nós estamos no mundo material, no mundo onde as coisas são passageiras, são efêmeras, que a gente não deve se apegar à matéria. Por isso que esse mundo está sujeito a essa destruição. E através dessa renovação é que nós vamos conseguindo, como você muito bem colocou, as experiências para nos instruir, nos tornar inteligente, entender o funcionamento das leis. Leva-se gerações e gerações entendendo esses processos, né, de morte, de renascimento, de reconstrução de cidades e das próprias sociedade humana, né? Os nossos valores são renovados. Por isso que, nesse capítulo, ele discute as guerras. E é uma das questões assim, que mais chama a atenção, é quando Kardec ele questiona por quê, qual é o objetivo que a providência divina tornou a guerra necessária. E os espíritos responderam na questão 744 que é para trazer liberdade e progresso. Parece, né, a primeiro momento, um contrassenso. Como assim? A guerra que traz morte, que traz destruição, vai trazer liberdade e progresso? É através desse aprendizado, através de você entender que com a guerra você sofre, aí vem a nossa mestra amiga, não é? A dor. Então os povos que um dia estão dominando os outros, no outro perde a guerra, passam a ser dominados. E assim esse processo de sofrimento vai instruindo o homem, vai desenvolvendo a sua mentalidade, a sua moral, o seu espiritual. Por isso que não tem como deixar de citar o outro grande pensador, que foi o professor Petrobaldi. Depois eu peço ajuda, né, para o Rafa, que ele pode nos citar melhor, mas o professor, nas suas obras, ele fala justamente do biotipo do homem. Então, o homem ele começou primeiro muito evoluído, onde ele achava que suas conquistas deveriam ser através da força. Então, havia essas guerras, a dominação, né, a escravidão dos outros povos para você conseguir essa riqueza. Mas, com o tempo, né, com o aprendizado que esse processo era muito doloroso, né, o homem já passou a se civilizar. Hoje nós temos uma sociedade um pouco mais de verniz, mais civilizado, mas onde existe a astúcia. Quer dizer, o homem agora já não usa tanto da força bruta. Ele agora usa, né, através de artifícios para enganar, para explorar e conseguir a riqueza do outro. Mas não mais com tanta violência. Apesar que
mesmo com todas essas gerações e guerras que a humanidade viveu, a gente ainda tem focos no nosso tempo atual de pessoas que ainda usam a brutalidade, né? Nós estamos vendo aí as guerras, né? Estado Islâmico, que ainda tem essa mentalidade de matar, de conquistar, de destruir. Mas o professor Ubaldi diz, quando nós aprendermos também que nem pela luta, nem pela enganação, pela astúcia, nós teremos um homem evoluído. Aquele homem que vai ver que é bom para ele e para todo mundo usar da honestidade, usar, não é, do amor ao próximo, que foi isso que Jesus nos ensinou há 2015 anos atrás. Então, isso realmente é que vai mostrar que a gente vai ter um mundo feliz, quando o homem criar essa inteligência. Mas foi necessário entrar em guerras, em conflitos, aprender dessa forma tão dolorosa. E ainda o é, não é? Por isso que o professor Rivail, no século XIX, já nos mostrava isso, através das suas perguntas e das respostas dos espíritos. Nós temos essa difícil educação, essa difícil evolução, mas já é tempo. Jesus já nos disse, já é hora, e a hora é agora. O homem não deve mais perder tempo. Por isso que nós estamos aqui discutindo. O que é que vocês acham? Eu acho maravilhoso o que você falou, Sérgio. O Pensar, ele tem essa proposta de pegar essa hora, né, que você está citando aí do Evangelho de Jesus e fazer alguma coisa diferente para reunir, né? Nós queremos reunir todas as pessoas para que juntos construamos aí um espaço bem fraterno. Fábio Damasceno, tá contigo, meu irmão. Eu estava avaliando sobre essa questão, né, sobre a lei de destruição, um aspecto que eu achei interessante, que a maior parte do que Kardec aborda, a gente vai observar que é no âmbito material. Apesar de nós trabalharmos a questão do espírito, nós vamos ver a questão da guerra, a questão do duelo, a questão do assassinato, né? E isso me fez recordar Jesus também, quando ele fala que o escândalo era necessário, mas é daquele que o cometesse. Então, como o Sérgio também ressaltou a questão da guerra, né? Essa pergunta sempre me chamou a atenção também. Como assim a providência divina tem a guerra como algo que é útil? Vamos colocar dessa forma, né? Para Deus tudo é útil. E a gente tem realmente uma certa dificuldade, às vezes, até de alcançar esse tipo de compreensão e raciocínio. Mas a gente vê que para o novo surgir, o atual ele precisa desaparecer. Então a gente vai compreender essa lei de destruição com outros olhos, que é a transformação na verdade, né? E eles ressaltam essa questão, porque nós, como não vemos adiante, vemos muito de uma forma imediatista, a gente não vê a real consequência, às vezes, dessas destruições. Aqui, por exemplo, a gente poderia também falar das destruições dos corpos num acidente, né, nesses desencarnes coletivos. São ali também resgates, né, que a gente vai observando. Ah, bacana demais, Fábio. O Rafael pode me ajudar, mas eu entendo assim, né, dependendo do Livro dos Espíritos, a Deus interessa aquilo que é útil. Se as guerras virão nos afligir enquanto nós não compreendermos a lei de Deus, a partir do momento que nós compreendermos, ou seja, realizarmos bons movimentos dentro desta lei, né, dentro desta lei, as guerras vão deixar de ser institutos necessários à nossa instrução. Então eu tenho duas opções: ou eu me movimento sendo envolvido pela lei de Deus num bom movimento, ok? Porque a Deus interessa o que é útil. Se eu estou tendo uma postura que não é útil, então eu vou ser afligido pela mestre amiga, pela guerra, pelas destruições de um planeta que está dando a resposta, ok? Veja, eu estou também falando de unidades coletivas aqui, ok? A nossa sociedade como um todo, karma coletivo, a gente já entra nessa, né, no karma.
A gente já entra nessas questões. Hein, Rafael, o que você acha? Com certeza. Com a evolução do ser, os batismos de dor, as guerras serão desnecessárias. Eu acho que essa lei de destruição é uma das grandes revelações do Livro dos Espíritos. Porque, como disse Fábio, ela permeia todos os atos físicos que Kardec mais falou, das guerras, dos desastres naturais, mas ela permeia também o campo dinâmico da energia, para que a energia evolua, ela também chega num grau de maturação, ela destrói, se rompe para chegar em outro patamar. Isso está bem explicado em A Grande Síntese. Nós também nascemos, crescemos, morremos. Então é uma revelação de uma lei que está em todas as coisas. E o legal também é que ela está no Antigo Testamento, mas que com outras palavras. Se a gente pegar aqueles atos de Moisés, do Moisés que mata, e a gente tem uma ideia que Moisés era um grande vingador, um malvadão, e a gente substituir alguns textos, algumas frases do Antigo Testamento por lei de destruição, a gente começa a entender de maneira diferente. Porque é uma lei, é uma mensagem consoladora. Um exemplo prático, tem 10 anos do tsunami do Oceano Índico em 2004. Aquela civilização está totalmente diferente hoje. Ela demoraria 200 anos para atingir o ápice que ela está agora. Mas em 10 anos, pela lei de destruição, ela chegou num patamar que ela demoraria muito para alcançar. Então é uma mensagem consoladora, uma mensagem explicativa para diversas questões de destruições e de mazelas. Mas é o seguinte, uma coisa que nos assombra, me assombrou, e eu só entendi a partir de Pietro Baldi. Por que que a lei divina teve que incorporar a lei de destruição no mundo nosso, no universo que a gente vive? Acredito que se Deus é amor, genuinamente, isso não fazia parte dos seus planos. E só a queda espiritual, como nos ensina Pietro Baldi, explica o porquê que passou a ser necessário uma lei de destruição. Porque a gente fala aqui, né, de lei de destruição, que é necessário, que é uma revelação. Mas quando a gente está envolvido no meio, passa por um tsunami, passa por uma morte, a gente sofre, não é verdade? É verdade. É um processo doloroso. Por que que isso passou a ser necessário? Só o que explica isso é a queda espiritual que Pietro Baldi, e não só Pietro Baldi, né? Pietro Baldi ele explicou com detalhes racionais, mas em toda a história humana, diversos povos, diversas culturas, a própria Bíblia, o próprio Jesus, falam da queda espiritual ao seu modo. Exatamente. E também aqui os espíritos superiores nesse livro chamado Livro dos Espíritos também falam da queda. Falam bem e não tem como construir um raciocínio mais elaborado se você não utilizar esse exercício, esse evento. Sim, sim. Não tem como. Você vai acabando naquele momento que vai dizer assim, bom, isso aí ainda não está no momento de nós compreendermos. Lógico que está, meu irmão. Está mais do que momento, sim. Mas, Neto, o que você acha de tudo isso? Só para fechar esse assunto sobre as guerras, né? Eu acredito que a guerra ela é uma estratégia que já está assim falindo, né? Se fala muito aí, né, na Terceira Guerra Mundial, né? As pessoas estão com medo, né? Mas pela tecnologia que temos hoje, de poder de destruição, todos nós sabemos que uma guerra desse nível não haverá vencedores. Então a própria guerra, né, os próprios instrumentos criados para a guerra nos obrigarão a cessar essa forma de luta, né, essa forma de competição, porque não poderá haver vencedores. Por isso irá sim haver outras formas do homem se enfrentar ainda e competir, mas será em outras áreas, de outra maneira. Muito bem colocado. O meu medo, Neto, é a guerra da astúcia, né? Esse que é o meu medo.
Muito bem, amigos ouvintes, vamos falar um pouco agora sobre a perfeição moral. Neste capítulo vão aparecer aqui pelo menos 3 itens muito interessantes. Um é caridade desinteressada, outro aspecto é a renúncia à nossa própria personalidade, e depois vai aparecer um terceiro aspecto, que é sobre o objetivo pelo qual foi ditado o Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Os espíritos superiores dão como resposta aos médiuns que trabalharam com o professor Rivail que a maior de todas as virtudes será sempre aquela caracterizada pelo sacrifício do nosso interesse pessoal e pelo bem do próximo, aquele que é livre de qualquer pensamento oculto. Isto, na verdade, é o que eles chamam de caridade desinteressada. Isso está na questão de número 893. Dizem ainda mais, dizem que o verdadeiro desinteresse ainda é coisa tão rara aqui neste planeta que quando nós evidenciamos algo nesse sentido, nós todos admiramos, como se fosse um fenômeno, coisa de outro planeta. O espírito Fénelon, em sua comunicação, ele impressiona demais com a retidão de um possível roteiro que nós podemos seguir, quando assim nos diz que, principalmente para aquele que renuncia à sua própria personalidade em proveito dos outros, é que o reino dos céus, vejam só, o reino dos céus, não o reino de Deus, é que o reino dos céus se acha aberto. Então, renuncie à sua personalidade, que o reino dos céus se acha aberto. Me lembro agora da personalidade de Francisco de Assis. E mais, essa virtude, ela reserva a felicidade dos eleitos. Eu tenho certeza que o Sérgio vai poder fazer boas inferências aqui nesta parte. Sérgio, alguma coisa para nós nesse sentido? Bom, meu amigo, esse trecho é magnífico. Mais uma vez a gente vê como Kardec era um educador espetacular, excelente, fazendo perguntas de maneira direta e de maneira, o detalhe das suas perguntas é como ele faz essas perguntas. Então, a gente vê que as instruções dos espíritos são claras, sempre remetendo ao Evangelho do Cristo. Por isso, não é porque eu sou espírita, nossa ideia, no nosso trabalho de pensar, é apresentar todos os pensadores. Mas a gente tem que entender, quando lê com sinceridade essa obra, quando nós acreditamos que é o Consolador prometido. No capítulo de João, 14, no Evangelho, a gente vê que Jesus prometeu outro Consolador e que ele viria relembrar tudo que Jesus ensinou, e esclarecer tudo o que ele não pôde dizer. E a gente vê que isso foi feito mesmo pelo professor Rivail, porque você colocar como uma característica dos eleitos as pessoas que se doam, que doam sua vida desinteressadamente, é voltar para o Evangelho de Cristo. Não tem como não relembrar, por exemplo, a passagem do óbolo da viúva. Nós vemos Cristo nos evangelhos de Marcos e de Lucas mostrando uma situação que é corriqueira naquela época, de Jerusalém do primeiro século, que eram as pessoas no templo de Jerusalém fazendo suas doações lá no templo. Mas ele diz uma coisa que é surpreendente, diz que aponta para os discípulos que de todas aquelas pessoas que doaram ali, aquela pobre viúva é que realmente doou mais. Ela só deu 2 moedinhas, que se você pegar pelo valor material, pouco poderia fazer. Mas o ato dela, que é esse desprendimento, era uma pessoa pobre, que dava tudo que tinha, tudo que podia, é que faz esse entendimento de que a caridade verdadeira, essa caridade moral, está relacionado não com as posses terrenas, mas sim com o que você pode fazer pelos outros. Então, qual de nós
mesmo não tendo grandes recursos materiais, não podemos estender o nosso braço para consolar? Qual de nós, né, mesmo sem ter grande fortuna em dinheiro, não podemos dar um conselho que alivie? Não é? Qual de nós não podemos amparar e enxugar uma lágrima? Isso é o que Jesus espera de nós. Então, a gente vendo tudo isso, a gente entende e vê que Kardec esclarece de maneira tão racional que nós precisamos seguir esse caminho, que essa é a lei, que é isso que Jesus espera quando diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Excelente, Sérgio, muito bom mesmo. Fábio, e aí, meu amigo, o que você acha? Ponto, eu ainda tô achando. Ai, sim. É porque essa questão da perfeição moral, no nosso estágio evolutivo, ela é o aspecto fundamental para que a gente possa galgar um novo plano, né? Pelo menos no meu entendimento, porque é onde nós vamos parar de fazer tudo aquilo que é contra a lei. Então, havendo a compreensão, e eu acho interessante como Kardec vai construindo esse edifício, né? Nós passamos ali pela lei do trabalho e foi ressaltada a questão da educação, porque eu preciso conhecer, eu preciso alcançar aquela verdade que liberta, que Jesus falou, e aí então eu vou alcançar essa questão da moral, né? Dar realmente esse passo adiante para que haja virtude em mim. É muito lindo, eu acho que é tão profunda essa questão que você citou, né, Francisco de Assis. Eu acho que ele, junto com outro Francisco, que é Chico Cândido Xavier, nós temos ali dois representantes assim de uma humildade, né, dessa possibilidade que nós temos aqui de viver essa perfeição moral, viver sem ter, viver e ser integralmente a possibilidade aqui na Terra, apesar de toda a dificuldade. E a doutrina nos auxilia muito nesse sentido, falando assim: olha, a morte não existe. Você pode sofrer, você pode ter aqui alguma situação, uma circunstância muito difícil, e aí Jesus fala assim: se Deus cuida dos pássaros que não trabalham, que não cultivam, quem dirá de vós, que sois seus filhos diletos? Né? Então nós temos de fato tudo, mas falta um pouco dessa vontade que eles também comentam no Livro dos Espíritos para que a gente alcance. Mas a existência, a dificuldade em nós ainda nesse sentido, né, de alcançar isso que é o melhor para nós. Sensacional, essa parte ela é tão empolgante, tão interessante, que eu quero fazer uma rodada geral aqui. Márcio Araújo, tá contigo, meu irmão. Perfeita essa colocação sua, Fábio. É justamente partindo desse ponto de vista que Kardec consegue captar verdadeiramente a mensagem do Cristo. Ele consegue verdadeiramente compreender e transmitir-nos esse Consolador prometido pelo Mestre de uma forma tão direta, tão bela, tão simples, que a doutrina espírita é o Cristo de volta, é o Cristo que volta, é o cristianismo redivivo. É maravilhoso a gente começar a ver e principalmente a compreender esse desprendimento, esse desapego, essa virtude. É maravilhoso a gente compreender de uma forma tão simples, sem parábolas, sem os véus, esse desprendimento, esse desapego, esse amor verdadeiro ao próximo. É emocionante, verdadeiramente emocionante a gente ver esses espíritos amigos relembrando e vivendo Cristo. Isso não é maravilhoso? É isso que eu tinha para acrescentar. Obrigado, Márcio. Muito inspirado aí. O Márcio tá surfando bonito na Nuri. Tem mais alguém para falar? Ah, tem mesmo, Rafa. Rafael Van Erven Ludolf, por favor.
Olha que legal. Sérgio citou bem, óbolo da viúva, está lá em São Marcos, capítulo 12. Jesus deixa bem claro que a verdadeira caridade é aquela quando você dá do que você não tem. Essa é a caridade real. Kardec vai, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, comenta também o óbolo da viúva, essa parábola. E aqui agora, nesse estudo, Perfeição Moral, deixa bem claro, novamente, que a verdadeira caridade é a caridade desinteressada. Aí eu assisti numa aula do Crispim, Crispim falou uma coisa linda que eu não tinha percebido, explicando essa questão aqui que a gente está estudando. Por exemplo, a pessoa humilde, ela não sabe que ela é humilde. A pessoa caridosa não sabe que ela é caridosa. O que eu estou querendo dizer? Os atos que a gente faz, achando que é caridade. Por exemplo, dou uma sopa a quem tem fome, porque é uma prática religiosa, porque a minha organização religiosa faz essa tarefa linda, não há nada mais lindo do que dar de comer a quem tem fome, mas eu faço isso porque eu sei que é o caminho da minha evolução, é o meio que eu tenho para evoluir. Eu já estou fazendo uma barganha. Isso, na verdade, diz Maurício Crispim, eu achei lindo, que isso, na verdade, não é a caridade real. Isso é ato de benemerência, isso é gentileza, isso é um ato de bondade, não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é quando você fazer isso, quando você conseguir fazer isso, quando eu, Rafael, conseguir fazer isso sem pensar em nada, desinteresse total, quando eu fizer isso de maneira automática, instintiva e espontânea. Acho que essa que é a perfeição moral, a verdadeira caridade, a caridade real. O restante, que é lindo, que é maravilhoso, é ato de benemerência, é ato de gentileza, é obrigação nossa. Acho que a caridade real vai muito mais além do que a gente imagina e do que a gente pratica. Grande, Rafa, muito bom. Um grande abraço aí pro professor Maurício Crispim e para toda a turma do Instituto Ibis, hein? Nossos amigos aí, parceiros, gente finíssima. Professor Maurício Crispim mora em nosso coração, toda a família Ibis. Um grande abraço de toda a equipe do Portal Pensar. Mas prosseguindo agora, eu gostaria só de chamar a atenção duas coisas que Santo Agostinho, tá? Então, para o amigo ouvinte que não conhece bem o Livro dos Espíritos, muitas entidades, muitos espíritos que participaram da codificação espírita, que nós chamamos assim de codificação, eles, ou no início ou no final, eles assinaram as suas comunicações, tá ok? Então, numa dessas comunicações, nós vamos encontrar dentro da perfeição moral o método muito curioso. Eu não vou citá-lo aqui, eu vou deixar que o amigo ouvinte procure. Aí, qual era o método que Santo Agostinho utilizava para saber se no final do seu dia ele, vamos falar assim, progrediu ou se ele pisou na bola, vamos dizer dessa maneira. E a segunda coisa que esse grande ser ele nos deixou é a razão pela qual foi ditado o Livro dos Espíritos. Vejam só, está lá no 919, muito interessante isso, né? O objetivo com o que foi ditado o Livro dos Espíritos. Então a primeira razão foi para chamar a nossa atenção através dos fenômenos capazes de ferir os nossos sentidos. Okay? Então foram as mesas girantes, chamou a atenção de toda a sociedade na época. Agora, por ocasião deste ditado do Livro dos Espíritos, eles dão as instruções para que cada um de nós se ache encarregado de espalhar o conhecimento, as instruções, o método de ensino contido neste Livro dos Espíritos. Que livro de espírito não tem nada, é um livro é um código de educação, é uma maneira de nós educarmos, de nós nos prepararmos, de nós evoluirmos e compreendermos melhor as coisas, os eventos que nos afligem até então, que não são necessários que venham a nos afligir, mas que venham de maneira a nos educar. Então esta é a razão para que essa obra maravilhosa veio à luz do mundo. Ok, então, agora para tudo e para esta quinta parte, eu vou deixar que o Neto
ele exponha para nós esta parte sobre os gozos e penas futuros. Por quê? Porque o Neto, junto com outro companheiro do Pensar, ele vai fazer um estudo minucioso sobre outra grande obra do professor Allan Kardec, chamado O Céu e o Inferno. Então, Neto, tá contigo essa última parte, querido irmão. Bom, meus amigos, aqui na quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar das esperanças e consolações, e ela é dividida em duas partes, nas penas e gozos terrenos e nas penas e gozos futuros. Lembrando que esse assunto é bem aprofundado no livro Céu e o Inferno, onde Kardec vai tratar minuciosamente todas as questões e onde vai demonstrar comunicações de espíritos que se encontram desde o maior sofrimento até aos mais felizes. Destaco que teremos podcasts que tratarão do livro Céu e Inferno mais adiante. E se tratando aqui da questão do capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, eu destaco a questão 920, onde Kardec pergunta: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? E eis que eles respondem: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível na terra. Bom, para mim fica claro aqui, já que o Rafa falou aí do Pietro Baldi e da queda espiritual de que ele fala, para mim fica evidente essa queda, né, aqui nessa questão. Porque se eles falam que a vida foi dada como prova ou expiação, a vida material, então é porque erramos ou pecamos antes mesmo dessa própria vida, né, antes mesmo da matéria. Já viemos para a matéria endividados, porque a gente pode pensar assim, que eles estão falando aqui só da terra, mas eles estão falando aqui da matéria em si, porque a matéria ela gera dor, ela gera sofrimento, porque ela é sempre inconstante, sempre está em mudança, ela envelhece, ela se degrada. Então o espírito, em sua evolução, ele estando ligado a qualquer tipo de matéria, ele sempre vai sofrer, sempre vai passar pela dor. E por isso que Kardec nesse capítulo ele destaca que o desprendimento das coisas terrenas, né? Que devemos nos desprender da matéria, e também destaca que devemos saber sofrer, passar esses sofrimentos com paciência, com resignação, o que nos deixa claro que estamos em um tipo de pena, que a matéria é uma prisão, né? Porque quando o indivíduo está na sociedade e não respeita as leis que regem essa sociedade, a primeira coisa que ele perde é a liberdade, né? Vai para um presídio, para uma cadeia. E da mesma forma, nós estamos numa prisão, que é a matéria. Essa matéria ela nos entorpece a consciência, né? Por isso que existe esse processo de evolução. E Kardec trata na sua obra desse processo de evolução do espírito, né? Dessa passagem pela matéria. Não quer dizer que os espíritos começam desde a criação pela matéria, mas ele quer tratar dessa passagem. E Kardec vem demonstrar na sua obra que o mundo espiritual é real, e ele fala que se todas as comunicações e todas as informações que foram dadas pelos espíritos não servissem ou não fossem verdade, a simples oportunidade de ele ter descoberto esse mundo espiritual era o mais importante para a sua obra. Demonstrar que existe esse mundo espiritual. Então, eu vejo que a principal característica da obra de Kardec é demonstrar, né, que existe um mundo espiritual e demonstrar que estamos evoluindo. Não quer dizer que fomos criados na matéria, mas esse capítulo ele fala, deixa claro que estamos na matéria porque estamos cumprindo uma pena. E aí mais na frente, no capítulo que fala das penas e gozos futuros, ele vem falar dos sofrimentos que enfrenta o espírito que sai daqui sem se modificar, sem se transformar, né? E ele
compara esses sofrimentos com os sofrimentos materiais, né? Os espíritos usam a linguagem material, né? Falam que existe fogo, frio e tal, mas Kardec ele compreende que essa é a forma deles se expressarem. Não quer dizer que no mundo espiritual em que eles estão passando por sofrimentos materiais. Kardec vem demonstrar isso bem a fundo, vem demonstrar que isso é a impressão de que o espírito tem e da forma que ele consegue passar para nós. E bastante interessante que eu acho nessa parte das penas e gozos é a questão 1009, em que se encontra nela a maior resposta do Livro dos Espíritos, né? A mais extensa, em que se reúnem espíritos de alta envergadura, como Paulo de Tarso, como Santo Agostinho, como Platão, e eles vêm num esforço demonstrar que não existe penas eternas, que Deus não fez penas eternas. O Pai, que é amor, que é justiça, ele não criaria para seus filhos uma pena eterna, uma ida sem volta, né? Se nós aqui da Terra, que com nossa justiça imperfeita, compreendemos que para cada tipo de crime, para cada tipo de ato errado, existe um tempo para que aquela pessoa se recupere e ela seja inserida de novo na sociedade, Deus, que é totalmente justo e bom, ele não poderia ser pior que os homens, né? Então eles vêm demonstrando nessas respostas de que as penas eternas são uma visão errada que o homem tentou criar para amedrontar as pessoas e fazê-las crer em Deus, mas que no final esse medo só faz com que as pessoas fiquem mais descrentes de Deus. Como pode ser Deus amor se ele vai me condenar para toda a eternidade por uma coisa que eu fiz, às vezes um ato de 10 minutos, né, que eu cometi algum erro na Terra, eu vou pagar com a eternidade. Como pode ser essa justiça? E eu destaco também na resposta que o Paulo dá e deixa claro que o culpado pelo mal é aquele que por um desvio da alma se desviou do objetivo da criação, né? Se desvinculou do objetivo da criação. E ele deixa claro aqui que os espíritos que vieram para a matéria foram aqueles que se desviaram do objetivo da criação. Retornando à questão da queda espiritual, né? Que iremos tratar em podcasts mais à frente. Enfim, a gente não tem muito tempo para estar falando, já estamos no final do podcast. Está aí um pequeno aperitivo para todos vocês. Estudem Kardec. Existe muita coisa em Kardec que ainda não vimos, ainda não compreendemos. Kardec é um grande desconhecido para todos nós, né? A verdade é essa. Aprofundaremos esse assunto bem nos seus detalhes, né, quando formos tratar da série sobre o livro Céu e Inferno, né? Por enquanto, é o que eu queria deixar aí para vocês de reflexão. E vem muito mais por aí. Aguardem. Muito bem, meus amigos ouvintes, essa é a parte que nós não gostamos muito, né, que é o encerramento, mas o Livro dos Espíritos, eu acho que ele nos dá, assim, aquela primeira boa impressão, né, a respeito de toda a informação, de todo o conjunto de informação que esse grande pensador chamado Hippolyte de Leon, Denisard Rivaio, Allan Kardec, depois que ele começou a dedicar toda a sua obra à codificação espírita, nós encerramos aqui esse estudo e esta abordagem desta primeira obra, né, maravilhosa. Estamos muito felizes de que nós conseguimos gravar aí 4 podcasts em cima deste livro, começando lá no Portal Saber, né, e dando continuidade aqui no episódio de número 4. E agora, então, com muita satisfação, alegria, vamos ressaltar mais uma vez que nós vamos fazer um estudo de todas as obras, e que cada revista espírita, cada ano de revista espírita vai receber um podcast. E o próximo podcast será sobre a revista espírita do ano de 1858, que terá à frente o nosso amigo Fábio Damasceno, que está montando já uma equipe aí de amigos para estudar, para debater com ele,
e com certeza será um podcast muito bom, maravilhoso. Nós vamos levar o pão quentinho mais uma vez para vocês. Permaneça conosco, mande suas dúvidas, sugestões, suas críticas e vamos prosseguir aí com essa obra maravilhosa do professor Allan Kardec. Um grande abraço a todos e sempre com Deus. Até o próximo. Fábio Damasceno, tá contigo, meu irmão. Vamos fazer aquela chamada bacana aí para que os nossos ouvintes eles continuem nos acompanhando. Ah, meu querido, surpresas nos aguardam nesse próximo episódio da série Allan Kardec, você pode estar certo. E os nossos amigos ouvintes também. Vamos fazer um mergulho na Revista Espírita, nos ambientar com Kardec na França de 1858 e ter uma ideia do panorama mundial sobre o aspecto das manifestações espirituais. Buscar destacar alguns pontos muito interessantes, como por que Kardec pensou em lançar um periódico. Hoje nós temos à disposição a doutrina espírita em si, a codificação. Mas na época da revista, ela ainda estava sendo elaborada, estava em construção e só tinha sido lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos. A Revista Espírita assim é como se fosse um diário de bordo, um registro de laboratório de pesquisa e observação do professor Rivaio. Vai estar imperdível, Tom.